Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas nossas plataformas, queridos ouvintes da Web Rádio Ativa Comunicações, minha saudação, graça e paz, povo de Deus. Na primeira leitura que nós acabamos de ouvir, da profecia de Ezequiel, o profeta de Deus usa o tom de advertência para corrigir os desvios do povo. O povo de Deus, muitas vezes, é cabeça dura. Nos acontecimentos da vida, da nossa vida, reconhecemos a ação de Deus para nos abrir os olhos. Deus é aquele que sempre está disposto a nos ajudar a seguir um caminho melhor, o caminho que nos leva ao céu. Mas nós, como não somos obedientes, nós sofremos as consequências de nossas ações. Como diz o ditado, nós colhemos o que plantamos. E o Senhor Deus, Ele tomou o profeta Ezequiel como exemplo. Ele retirou sua mulher e recomendou-lhe um comportamento especial, como testemunho para o povo de Israel. Não se lamentar, não chorar, não gemer em silêncio, não fazer luto, cobrir a cabeça e pôr as sandálias nos pés. Assim também ele previa a casa de Israel. Ele sabia que, se não obedecesse, a destruição do templo, o que era objeto do seu orgulho, o alento de suas vidas, e o exortava que tivesse um comportamento bom, saísse do caminho que desviava da graça de Deus. Deus é aquele que sempre utiliza de pessoas, de acontecimentos, de fatos, para mostrar que devemos mudar nossas atitudes e os nossos comportamentos. Deus é aquele que conhece a realidade antes de acontecer. Deus é aquele que sabe de tudo o que vai acontecer com aquele povo e o motivo pela qual eles deveriam passar pela destruição do templo. Mas Deus queria abrir-lhes os olhos para que enxergasse as suas más ações. Ou seja, é preciso ver o que nós estamos fazendo de errado e tomarmos consciência e a conversão. Por isso Deus estava sempre alertando, orientando. Das nossas ações, quando não obedecemos a Deus, o que acontece? Vai acontecer as consequências que são até permitidas por Deus. Não que Deus é ruim, não que Deus quer o mal dos seus filhos, mas Deus permite que aconteça para que tomamos consciência de que nós estamos no caminho errado, visando o quê? Nosso arrependimento, a nossa conversão. Também, muitas vezes, meu irmão, minha irmã, Ele nos escolhe para dar um testemunho de firmeza, um testemunho de fé e fortalecer também a nossa caminhada. E Ele sempre nos acolhe com a sua boa vontade e por isso Ele permite que nós também passamos por alguns momentos de cruzes na nossa vida, de sofrimento. Não que Deus seja carrasco, mas Ele permite isso para que você possa se voltar para Ele. Como diz lá no Sul, ou a gente vai por amor a Deus, ou a gente vai pela dor. Então, o caminho, cada um escolhe. Nós devemos escolher. Geme em silêncio, sem fazer o luto dos mortos, diz a leitura. Sempre é bom ter um Deus que nos consola, ter um Deus que é Pai,
que mesmo diante dos nossos erros de sermos cabeça dura, Deus é aquele que é Pai que consola o nosso coração. Deus é aquele que quer ser um sinal de paz na nossa vida. Por isso, nos momentos de grandes sofrimentos, o consolo sempre vem de Deus. Ninguém pode dar o consolo de Deus. Por mais inteligente que seja o homem, mais que seja amigo seu, só Deus pode consolar. Só Deus tem palavras diante da nossa dor, diante do nosso sofrimento. Então é preciso confiar nele, ter o nosso coração apacentado e ser sinal para a edificação de todos os nossos irmãos. Que você possa entender isso. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida não porque Deus quer, mas porque nós escolhemos esses atalhos, essas estradas que não levam a lugar nenhum. E Deus até permite que você sinta que está errado, a estrada errada, para você criar coragem e voltar para o caminho correto. Deus não é ruim. Deus permite que às vezes algumas coisas aconteçam na nossa vida para você mudar de atitude, para você se conscientizar de que você não está sendo fiel e obediente a Ele. Deu para entender esse texto desta primeira leitura? Já no Evangelho de Mateus, que nós ouvimos a sua proclamação, aqui fala do jovem rico. Jesus apenas respondeu, e pediu para este jovem dar um passo a mais, para seguir ele, um passo a mais. Que passo foi esse? Jesus pediu uma única coisa. Você se lembra? Não? O despojamento de seus bens. Não coloque os bens em primeiro lugar na tua vida. Não deixe que as coisas materiais sejam mais importantes do que Deus. Não estou dizendo aqui, tem que ficar bem claro para você, meu irmão, minha irmã, Deus não é contra a riqueza. Não. Mas Deus condena o apego a qualquer forma de bem material. Então, é o apego que muita gente tem, não é? Como tem gente que usa prata, né? Tem aquelas panelas de inox, tem aquelas travessas de inox que ganhou quando fez 25 anos de casados. Já está com 45, nunca usou aquela panela. E mão de vaca, apegado. Acha que aquilo é a coisa mais importante. Não. Deus é mais importante. O céu é mais importante. A vida eterna é mais importante. Os mandamentos que Deus nos concede. E Ele mandou, Jesus, o que devo fazer para ganhar o céu? Jesus. E Jesus disse assim, é tão simples, meu filho. Jesus disse assim, você conhece os mandamentos? Os 10 mandamentos? Porque o jovem perguntou, Senhor, o que eu devo fazer para possuir o céu? Jesus olha para ele e diz, para ele e para você, para mim, para nós hoje, se você quer ganhar o céu, meu filho, minha filha, observa os mandamentos. O caminho é esse. É esse o caminho, não há outro. Se você quer chegar ao céu, meu irmão, estar na vida de Deus, que é a vida eterna e sem fim, nós devemos observar, colocar em prática todos os mandamentos. Sei que muitas pessoas, às vezes, temem morrer, e aí fazem as perguntas, né? Para onde eu vou? Para onde eu vou? Você deve saber. Para onde vou é o caminho que você está seguindo.
Se você está seguindo um caminho que te leva ao céu, você vai para Deus. Agora, se você segue um beco, uma travessa, uma rua sem saída, não sabe para onde vai, esse é o caminho que você vai encontrar e chegar. Esse vai ser o porto que você vai chegar. Então, o caminho da vida é esse. Para chegar à vida eterna, é esse. O Mestre Jesus que está ensinando. Não é o Padre Neuci que está falando para você isso. É Jesus. É seguir os mandamentos de Deus para você chegar ao céu. Essa pessoa inquieta, esse jovem que se aproximou de Jesus para questionar qual era o caminho do céu, da vida eterna, Jesus deixou bem claro para você, para ele também, ó, o caminho da vida eterna para chegar ao céu, não há outro. O que há é desvio de rota, desvio de caminho, e não podemos, meu irmão, minha irmã, desviar do caminho de Deus. O caminho da graça, o caminho da salvação, são os mandamentos da lei de Deus. É nosso Pai. É nosso Pai te orientando, dizendo: filho, filha, obedeça isso. Obedeça o teu pai. Ele deu os mandamentos para Moisés no monte Sinai, para deixar ali para cada um de nós, filhos e filhos. Os mandamentos são orientações de Deus para que a nossa vida seja uma vida feliz. Não é uma carga de normas e leis. Ah, isso eu não concordo, isso eu não concordo, não quero. Não seja um filho rebelde. Aceite, obedeça. Não podemos pensar num patamar mais profundo de vida se nós não fizermos o básico e nem o essencial. O essencial para chegar ao céu é observar os mandamentos. É isso que Jesus está falando. Então Jesus ensinou para esse jovem o caminho da perfeição, que é o desapego, que é viver inteiramente o coração voltado para Ele. E aí surgem as perguntas, né? Como é que nós vamos viver o desapego, Padre? Como é que nós vamos viver a renúncia? Como vamos viver uma vida mais íntima com Deus se nós não fizermos o essencial? Não observamos os mandamentos. E digo mais uma vez, a base e o alicerce dos mandamentos da lei do Senhor nosso Deus é o que levará você ao céu. Nós vivemos numa sociedade onde os mandamentos da lei de Deus são desprezados. A cada dia que passa, as pessoas estão desprezando Deus. As famílias jogando Deus de lado, jogando Deus pela janela e afastando Deus das suas vidas. Estamos colocando Deus de lado. E eu digo, meu irmão, minha irmã, coloque Deus do seu lado caminhando com você. Não deixe Deus de lado. Onde muita coisa não tem importância, onde nós vivemos um relativismo nesse mundo que toma conta dos sentimentos, dos pensamentos, de modo que fazemos aquilo que nos é conveniente, aquilo que nós achamos certo, que está de acordo com aquilo que a gente pensa, e nós não obedecemos à vontade de Deus. Aí que está o grande erro nosso. Nós queremos fazer o que nós queremos. Somos aquela criança birrenta. Eu não faço, não quero, não vou fazer. E aí nós vamos sofrer as consequências. Mandamentos de Deus são as orientações para vivermos felizes aqui na terra e chegarmos de cabeça erguida no céu. Que você possa entender isso, meu irmão, minha irmã. Inclusive nas nossas casas, em nossas famílias, nós precisamos reforçar a catequese, a formação, o ensinamento dos mandamentos, né? Cada ano que passa eu fico triste na paróquia, porque às vezes tem pais que dizem assim, é preciso colocar o meu filho na catequese? É preciso decorar os mandamentos, saber os mandamentos?
É preciso eu ir na missa? Não é preciso, meu irmão, não é obrigação. Eu fico indignado quando eles falam, é obrigado ir na missa? É obrigado a fazer catequese? Você não é obrigado a nada. Mas saiba que se você não fizer, você vai ter as consequências. Isso não é obrigação, isso é dever de filhos e filhas de Deus. Ir na missa deveria ser uma necessidade, como você se alimenta e faz as tuas refeições todos os dias para manter esse corpo de pé. A tua alma precisa da Eucaristia, da palavra de Deus, do encontro dos irmãos, da oração. Então não é obrigação, é necessidade. Não seja você um homem, um católico cru, que não sabe nada e acha que é aquilo que você pensa que é o certo. Os pais devem cada dia revisar com seus filhos, marido e mulher, devem juntos se olhar no espelho para verem se estão praticando os mandamentos na sua vida. Você sabe os 10 mandamentos, meu irmão? Você sabe? Ou você, era no tempo da catequese, eu já esqueci, deu branco, como a gente pergunta para as crianças da catequese, deu um branco, padre. Será? Pegue, vai lá na internet, no Google, que é os pais daqueles que não têm conhecimento, e procure os 10 mandamentos. Comece a estudar de novo, leia, medite. Faça uma boa revisão, uma boa confissão de vida a cada dia, um exame de consciência, que nós temos que fazer até mesmo antes de dormir, como para ver como foi o seu dia, se você foi um filho de Deus, autêntico, verdadeiro. Desde o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, que é muito difícil, né? Porque nós temos... O que tem muita gente que diz, padre, amar a Deus em primeiro lugar é difícil. Por quê? Porque você tem muitas coisas que você ama na frente de Deus. Por isso que é difícil. Muitas coisas que você se apega e que você acha que Deus tem que ficar por último. Você não ama a Deus porque você está se apegando e amando outras coisas que a ferrugem e a traça vão comer. E na escala de valores, meu irmão, Deus está lá no final da fila. E outras coisas mais importantes, não é? Você está colocando na frente. E qual que é o último mandamento da lei de Deus, você sabe? Fala para mim aí. Repita. Fala aí. Você não sabe, né? Não cobiçar o que não nos pertence, o que é nosso. Não cobiçar as coisas alheias. Tem muita gente cobiçando tanta coisa, não é? Cobiçando aquilo que não é de Deus e levando para a tua vida. Olhemos, meu irmão, minha irmã, cada dia para os mandamentos de Deus. Se você quer subir numa escala maior, numa escada maior, que leve ao céu um grau da perfeição, não podemos esquecer da base, que é o mandamento. O mandamento é a base para você subir a escada que levará você ao céu. Dispor-se ao serviço do Senhor. Se você quer ser de Deus, quer ser um filho, você tem que deixar para trás as seguranças do mundo e viver unicamente a segurança que vem de Deus. Viver com sinceridade. A fé sempre será exigente, mas essa exigência colocará você ao céu. Seja obediente a Deus. Viva os mandamentos e você chegará ao céu. Que Deus se torne um filho, uma filha obediente, para que você possa chegar na casa do Pai, que é o céu. Que Deus te abençoe grandemente.